Vocês sabem quem é Israel? A Bíblia está cheia de Israel, né? Ouve, ó Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um. Não está aqui na Bíblia? Na Bíblia não tem aqui várias e várias passagens. Quem é Israel? Jacó. Jacó, Deus muda o nome de Jacó e diz: você, a partir de agora, não vai mais se chamar Jacó, vai se chamar Israel. Olha que interessante, a nação, aí os seus 12 filhos, as 12 tribos, que constituem a nação de Israel, e depois quando sai do Egito, não é? Já não são mais 12 tribos, mas é 12 tribos e mais agregados, vários que resolveram ir junto, que são os que também receberam terras quando eles chegam na terra prometida, e aí Josué tem a missão lá de distribuir as terras todas, e com isso recebem não somente as 12 tribos, mas as outras tribos, que constituem a nação, que depois vai se dividir de novo, não é? E é por isso que quando Jesus faz aquela caminhada pela Samaria, encontra a samaritana, não é? No poço de Jacó. E aí ela fala que deveria adorar Deus ali e não em Jerusalém, porque Jerusalém é uma tradição que vem de Davi, enquanto que o poço de Jacó vem de Israel, do início da sua caminhada. Estou falando isso, são questões políticas, mas são questões espirituais, muito. Primeiro que durante muito tempo a igreja teve essa tradição, não é, de batizar as pessoas com nomes cristãos. Então, por exemplo, se um pai ou uma mãe dava lá, apesar de que muita gente nem registrava no passado mais longínquo, né, um nome que não era cristão, o padre não batizava com aquele nome, ele normalmente mudava o nome da criança para batizar com um nome cristão. E quando a pessoa segue uma ordem religiosa, normalmente quando faz seus votos definitivos, escolhe um outro nome. Por que isso? Porque eu estou dizendo que eu vou ser uma pessoa transformada. Eu vou deixar aquela pessoa para trás e vou escolher uma nova jornada. Esses dias eu dei bastante risada com um padre, esqueci o nome dele agora, que ele pegou e colocou uma caixa d'água na Páscoa lá na frente não sei se alguém de repente foi lá nessa paróquia e viu. Ele colocou uma caixa d'água, então não tem o batismo no dia da Páscoa, do sábado santo, e aí ele fez o batismo dentro da caixa d'água, em vez dele fazer, que tem aqueles que são batizados no dia da Páscoa, sempre tem alguns batismos, né? Na paróquia que eu estava não tinha, mas na do padre tinha. Aí ele enfiou o cara dentro da caixa d'água e tchuf! Afundou o batizado, né? Que ele falou que ele queria fazer o batismo de imersão e não de aspersão. A graça é a mesma, mas o significado que ele queria dar para a comunidade é muito real. Significa morrer para nascer. Então o batismo é uma morte, você morre, por isso que é um afogamento. Mas era isso mesmo, era um afogamento. Não é? É claro que como isso é simbólico, mas ele quis dar força ao simbolismo, não é fazendo isso, botou uma caixa d'água lá. Não sei o que o bispo fez com ele não sei o que, não sei o fim dessa história, se foi bom ou ruim para ele. Mas para a comunidade ficou muito marcante. Por que eu estou falando disso? Porque o Antigo Testamento, ele é uma alegoria importante. Eles são fatos, tem história, tem realidade, mas ele é muito para nós alegoria. Porque nós somos o novo Israel. Jesus vai falar lá no Evangelho de João, que é o último a ser escrito, ele reforça isso, não é? Que ele vai dizer que ele é a videira verdadeira. Quer dizer, você quer estar na minha igreja, você não precisa nascer naquele país, nem descender daquelas pessoas. Você precisa ter feito uma adesão a mim, porque eu sou a nova videira. O caso de Jacó é significativo, ele recebe um novo nome, quer dizer, a história de Jacó toda, com tudo isso que a Áurea foi falando e mostrando o lado espiritual, ela tem que nos chamar a atenção de que a gente precisa e somente Deus nos concede isso. Na nossa caminhada cristã, por causa da morte e ressurreição de Jesus e por causa da vinda do Espírito Santo, a gente poder fazer esse salto, senão a gente está amarrado.
senão a gente está preso aos traumas, presos às heranças que a gente recebe, porque nós somos uma consequência de genes e etc. E aí eu quero chamar muito a atenção desse texto. É muito difícil eu poder ler todos eles, mas depois que Jacó já tinha trabalhado lá 14 anos, que ele já estava esgotado e vendo que a vida dele estava explorada, tem o episódio, a Áurea citou ele levemente, mas eu queria aprofundar ele. Ele resolve, porque ele já tinha combinado que ele ia trabalhar mais 7 anos para poder ir embora, e o Labão impede ele de novo, e ele percebe que ele virou escravo. E aí ele fala, então eu vou embora e não vou levar nada seu, né? Vou sem nada. E aí ele faz um acordo com o sogro, ele fala, todo cabrito e cordeiro que nascer malhado é meu, e todo que não nascer malhado ou que já era dos malhados é seu. Então separam, colocam os rebanhos a 3 dias de distância, quer dizer, para não se contaminarem. E aí ele pega um tálamo, corta o tálamo, de tal maneira que ele fica preto e branco, malhadinho, e coloca no bebedouro dos cabritinhos. E quando os cabritinhos cruzavam, olhando para aqueles pauzinhos brancos e pretos, nascia os danados dos cabritinhos malhadinho, riscadinho, que ficava para ele. Inclusive, diz que ele fazia assim, quando tinha os cabritinhos fraquinho, ele não punha os pauzinhos. Para ficar para o sogro. Os fraquinhos ficam para o sogro. Quando tinha os cabritinhos mais fortinhos, que ia dar o rebanho melhor, aí ele punha os pauzinhos, não é? Para ficar malhadinho. Isso tem, em tudo que você vai olhando da história de Jacó, ele tem um ensinamento espiritual dos mais importantes da Sagrada Escritura. Esse é um deles. Significa, e eu acho que todo mundo aqui tem noção disso, não é, que é uma questão da dimensão espiritual da tua oração. Se você não sabe para onde você quer, o que é que você está pedindo, se as coisas que você pede são muito, não são claras nem para você, como é que você sabe que é Deus que está agindo? Se você não consegue olhar e falar assim, o que é que eu estou pedindo para o Senhor de fato? O que é que eu estou pedindo para o Senhor de verdade nesse meu trabalho, nessa minha ação? Eu estou pedindo a cura. Cura? Bom, eu podia até falar para a Áurea o que é a doença. Para pedir a cura eu tenho que falar o que é a doença. Não é? A doença é o quê? A ausência de saúde. Então a cura é o quê? A saúde completa, plena, total? É isso que eu estou pedindo? Então eu estou pedindo o equilíbrio do ser humano, porque a saúde é equilíbrio, não é isso? Então é preciso saber o que é que eu estou pedindo, o que é que eu estou colocando para nós que somos um bando de cabritinho e cordeirinho, né? Enxergar e chegar, quer dizer, para onde eu vou, o que é que eu estou olhando? Isso exige visão espiritual, exige que eu consiga orar e saber exatamente o que eu quero pedir para o Senhor e conseguir ver se isso é bom para mim, bom para as pessoas. Porque a gente pede de tanta porcaria que vocês não têm ideia. Então eu preciso conseguir enxergar isso. Foi isso que Jacó fez. Foi exatamente isso que ele fez. Vamos adiante. São Luís Grignion de Montfort, grande pregador, escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, que é talvez o livro mais conhecido sobre a Virgem Maria, que é aquele que João Paulo II indicava, muita gente faz a preparação, aquela coisa toda, né? Eu já fiz também várias vezes. Que texto ele usa para falar sobre a visão profética para os tempos vindouros? Escada de Jacó. Quer dizer, o texto de Jacó, que vai se tornar Israel, são textos mãe da vida espiritual. Santo Inácio de Loyola, Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. Sonho de Jacó é a base para ele escrever depois os exercícios espirituais
que fizeram foram tão importantes no decorrer da história. Santa Teresa de Jesus, uma das 4 únicas doutoras da igreja, também segue a mesma linha de escolha. Então o que nós estamos falando Esaú e Jacó é um texto fundamental para a vida espiritual. Ele vai falar de perdão. Perdão de quem? Perdão de Esaú. Esaú perdoa Jacó. Há quem diga, e eu acredito muito, que o José, que é o filho mais novinho, perdoou seus irmãos que o venderam por inveja e os que queriam matá-lo e jogaram ele numa cisterna para matá-lo. Aí depois o Benjamim faz um negócio com ele e vende ele. Ele vive aquela vida terrível, condenado à morte, supera. Depois a mulher do administrador do Egito tenta... quer que ele saia com ela, ele não aceita, ela inventa, ele vai preso, condenado à morte, fica anos lá na morte. Orienta o padeiro para que saia de lá. O padeiro escapa por causa dele e esquece dele no buraco. Quer dizer, só traição. Como é que ele perdoou esses irmãos? Como é que ele conseguiu perdoar tudo que fizeram para ele? Porque ele viu o tio perdoar o pai. Quem conhece a história, Jacó manda as mulheres com as crianças na frente para o irmão ficar com dó. Manda avisar o irmão que ele tem bastante dinheiro e que ele quer dar uma parte daquilo para o irmão. Tudo isso ele faz com medo. E o irmão pega o cavalo, corre para cima dele, ele já acha que vai morrer, se prostra, fica ajoelhado, apavorado. O irmão desce, levanta, abraça, fala: eu não preciso do teu dinheiro, que eu tenho mais que você, eu não preciso de nada disso, seja bem-vindo, que bom que eu estou te encontrando de novo. E tudo que a gente encontra dali é um sinal que as crianças viram lá, junto com a Lia, junto com a Raquel, viram o pai ser perdoado pelo irmão que queria matá-lo. Então a gente, ao olhar estes casos, a gente precisa entender que o caminho espiritual, ele também é um caminho de história, de momentos que você age, e não só de momentos que você está lá no seu quarto em oração, lá na sua sala, no seu oratório, ou diante do Santíssimo, aonde é que você consegue ir para fazer seu momento de maior espiritualidade. Mas ele é feito de atos que você realiza por causa do mundo espiritual. E isso é que vai fazer muita diferença. É o que fez diferença na vida deles todos. Então são vários pontos para a gente poder compreender a caminhada da nossa vida espiritual. Gostei muito mesmo. Por exemplo, imagina, hoje você faz ultrassom, você sabe, né, até o sexo, né, até em 3 dimensões sai, né? Tem uns vídeos maravilhosos aí quando a mãe vai lá fazer o seu ultrassom. Naquele tempo, tinha alguma chance de Rebeca saber que ela ia ter gêmeos? Nenhuma chance. Ela só sabia que ela estava tendo uma gravidez terrível. Uma gravidez terrível. Por que eu sei que ela está tendo uma gravidez terrível? Porque a palavra de Deus diz que ela vai consultar a Deus, porque estava terrível a gravidez. E aí, na oração, dizem: dentro de você tem 2 nações. 2 nações. E elas estão em guerra aí dentro. Tenta entender isso para uma mulher grávida, numa época que não tem médico, não tem ninguém, não tem nada, não tem conhecimento, nem direito sabia como é que tudo acontecia. Não é verdade? Então, aquela gravidez, ela já demonstrou, e deve ter sido uma gravidez terrível, quer dizer, ela já sofreu para poder ter gêmeos naquela situação, não é? Nascem 2 meninos totalmente diferentes, um totalmente peludo, que ela já dá o nome de peludo para ele, que é a tradução do nome Esaú, né?
Nasceu o peludo e o outro. E o que está grudado no calcanhar. Um nasce segurando o pé do outro, que tem toda a interpretação simbólica disso é de que um já ia ficar sempre atrás do outro, perseguindo o outro, né? Mas quem é que sai grudado no pé? Não foi Esaú que saiu grudado no pé de Jacó, foi Jacó que saiu grudado no pé de Esaú. Né? Um era vermelhinho, né? Todo ruivo, né? O outro não era. Então tem toda a palavra de Deus está dizendo, duas crianças que nasceram da mesma mãe e do mesmo pai, completamente diferentes. Com jeito diferente, cabeça diferente. E cada pessoa, cada um de nós é uma nação, um universo, uma história. Nós temos uma história para fazer. Cada um de nós tem uma história para ser vivida, uma história para viver, uma história para ter um significado diante de Deus. A minha história não é a história das minhas irmãs, a história das minhas irmãs não é a minha história. Cada um de nós tem uma história, ligadas por amor, por perdão, por outras dificuldades, mas cada um temos uma história. E a pior coisa que pode acontecer para nós é você não viver a sua história para viver outra história. Vai viver outra história que não é tua. Então Deus te escolheu, colocou todo esse contorno, as pessoas que estão do teu lado, não é? As pessoas com quem você vive, os teus filhos ou não. Tudo isso é o contorno, mas a tua história é uma história escolhida por Deus. Para você viver, para você ser desafiado a viver. E para viver isso através da graça que o Senhor te concede e te transforma. E se for preciso, Ele vai mudar teu nome, quer dizer, Ele vai mudar a tua história. Quando você estiver diante de Jesus, fala, Jesus, eu não quero essa história velha que eu estava carregando, não quero viver a história dos meus pais, não quero viver a história dos meus avós, não quero viver as histórias, quero viver a história que você tem para mim. Preciso ser quem? Então me dá a graça de eu viver esta história. Vocês já perceberam a quantidade de gente que fica olhando o que aconteceu, o que está para trás, quem é que é isso? E é importante olhar para libertar, mas a tua história é a tua história, você vai ter que prestar conta só dela. Só dela. Sabe, isso é um grande engano quando a gente começa a querer pagar a conta dos outros. Sabe, pagar a conta dos outros. Porque para Deus, no mundo não, porque os cobradores querem cobrar a conta dos que já morreram, tua também, porque é assim que funciona, porque a história deles é de explorar, de quem pensa assim. Mas a tua história é a tua. Você não pode viver a tua vida inteira a partir dos problemas de outras pessoas, nem que as outras pessoas tenham sido muito próximas de você. Você tem que, lógico, há regras aí que eu não sei como resolver, mas espiritualmente e humanamente não dá para viver a vida que é dos outros. Estão entendendo o que eu estou falando? Vocês acham que isso não acontece? E muito, e muito. Quero também ressaltar, falei agora no início, mas eu queria voltar um pouquinho a essa visão de Jacó trabalhando. Primeiro, não é? Jacó casa com a Lia porque encheu a cara, né? Então já fica aí um conselho, né? Que não exagere igual Jacó, ao ponto de confundir até a mulher, né? Pelo amor de Deus. Então, porque é só você ver, ele trabalhou 7 anos para se casar com a Raquel, de quem ele era apaixonado. Na última hora, o sogro, vendo ele bêbado, coloca a irmã mais velha, porque ele queria casar a mais velha e não queria casar a Raquel. No outro dia, quando ele acorda, bom, casei errado, e agora? Agora trabalhar mais 7 anos para casar com a que eu queria, né? Só que vocês podem perceber toda essa história? Porque, ou vocês acham que foi bom para Lia isso? Ou ela não sabia que ele queria casar com a Raquel?
Não é verdade? Quer dizer, entrou por um caminho, teve que viver uma vida toda estrupiada para consertar. Quantas vezes a gente não está assim, vivendo só para consertar? Não tem jeito. Há coisas que você vai ter mesmo que fazer para consertar. Mas é preciso ter clareza disso, senão você só vai viver de infelicidade. Você vai viver só infeliz porque fez errado, porque errou lá atrás, porque não fez certo aquilo. Ora, não fez mesmo. Então agora vamos orar e vamos dar passos para consertar, para não viver a vida só infeliz. Porque não é o projeto de Deus para ninguém. O diabo quer fazer com que a vida de todo mundo seja infeliz. Esse é o trabalho dele, mas o de Deus não é esse. Esse não é o de Deus. Deus quer você feliz. Deus quer que você supere para poder viver uma vida nova, não a vida velha. Por isso que ele mudou o nome de Jacó. Você não vai mais chamar Jacó não, porque Jacó tem muito problema já para você. Agora eu vou te chamar de Israel, porque você agora é pai de uma grande nação formada por 12 tribos. A partir de agora você vai ser a nação prometida ao teu avô Abraão. Percebem que ali começa o cumprimento, tanto é que, tchau, Isaac, Abraão, Israel, pode olhar a história de Israel. Quem são os importantes? Os outros são importantes só porque eles fazem parte da história, mas é Abraão e Israel. Israel virou nação até hoje. Só vai se desviar, de se separar lá na frente, quando tiver Davi, que aí viram 2 povos, Judá e Israel. Então ainda você tem lá, historicamente, Judá e Israel, que depois se juntam de novo agora em nação. Então é preciso entender muito claramente que Deus dá uma nova chance e Ele está nos dando uma nova chance em Jesus Cristo para vivermos uma vida nova. Então não fique vivendo a tua vida velha, sem força, sem graça, sem saber o poder que Deus está te dando, porque Ele está te dando um poder. Se Ele deu esse poder para Jacó, imagina o poder que Ele pode dar para você em Jesus Cristo, que é a nova aliança, que é Deus, que refaz todas as coisas, que morre por cada um de nós, que carrega nossas dores, que carrega as nossas fraquezas e nos dá a condição de nascer de novo. Se não tivesse isso, não tinha vantagem, gente. Nós estávamos lá no Velho Testamento. Então nós temos uma oportunidade, uma graça e ainda nos concede o Espírito para viver isso. Porque senão, como é que você vai quebrar essas coisas? Você não quebra porque você quer quebrar. Você quebra porque Jesus pode quebrar. Porque Ele pode refazer, porque nós mesmos não podemos. Por isso que todas as vezes que você vê alguém tentar resolver uma coisa somente com as suas forças, por mais que essa pessoa seja dedicada, espiritual, o que for, ela não consegue porque ela precisa de uma ferramenta, e essa ferramenta é a cruz de Jesus, não a sua. Agora, a pessoa que só depende dela, ela vai gastar 10 vezes mais tempo, porque ela vai ter que ter um monte de coisa, fazer um monte de coisa, fazer não sei o quê, um monte de esforço, de gente ajudando, gente apoiando. Por isso que Jesus veio, para dizer, olha, não dá, vocês não chegam lá sozinhos, então eu vou fazer por vocês. E aí vale aquela situação antiga, que eu gosto de lembrar dela, que é a maioria das pessoas terem a oportunidade, a gente brincava, mas hoje já mudou tanto o mundo, né? Brincava, falava assim, aquele caso de você ter uma Ferrari na porta da sua casa, não é? E você fala, o que essa Ferrari maravilhosa está fazendo aqui, que está indo ocupando o espaço do meu estacionamento e não sabe que você é o dono dela e que você tem a chave para poder sair dirigindo ela. Então você tem todos os instrumentos necessários e maravilhosos, mas você não sabe que é teu, não sabe que é para você,
não sabe que é só você entrar e dirigir e ir embora, e aí fica lá andando e ainda reclamando do que está na frente da tua casa. Isto é fundamental. Perceber que Deus lhe concedeu, nos concedeu estas armas. Por que estamos falando disso? Porque Deus nos concedeu estas armas. Então, quando a gente percebe que nós recebemos as armas certas, recebemos os instrumentos certos, recebemos o Espírito Santo, então aí nós podemos olhar e falar, temos inimigos. Quando uma pessoa, por exemplo, da tua família, de alguma maneira te prejudica, você acha possível que alguém da tua família queira sempre o teu mal? É porque o diabo diz que você foi o beneficiado, ou que teus pais gostaram mais de você, ou alguma coisa, o diabo está sempre na cabeça dessa pessoa para ela manter-se sempre com aquela raiva de você. Estou dizendo um caso que não é o comum, um caso incomum, mas acontece. Quer dizer, o diabo está sempre dando um jeito de poder fazer com que haja essa rixa, porque é assim que ele torna a vida das pessoas infelizes. E ele tem os seus comandos, e é isso que a gente tem mostrado. Você tem da cidade, você tem dominações, você tem potestades, você tem principados e assim por diante. Ora, mas como é que eu enfrento um treco desse, que está acima das pessoas, se nem com as pessoas eu posso? Não é? Eu gosto de dar um exemplo. Eu tive uma condenação que eu não entendia. Por que o juiz tinha me condenado naquilo? Eu falei, carambola, não fiz nada disso. E eu tinha tanta certeza que não ia ser condenado, que eu não liguei. Sabe quando você pega o advogado e fala, isso é coisa idiota, como é que eu vou ser ferrado por isso? E quando eu fiquei condenado, eu fiquei assim, rebentado. Não só porque tinha que pagar uma grana que eu não tinha, que era bastante grande, mas porque eu não entendia como tinha acontecido. Aí um dia, estou lá em Paraíso do Norte, pregando, o padre me convidou naquele santuário que tinha ali em Paraíso do Norte, e depois daquela pregação, uma pessoa me procurou, falou se eu podia pregar Dia da Misericórdia em Paranavaí, junto com o bispo de Paranavaí. E eu fui pregar o Dia da Misericórdia. Na hora do almoço, eu e o bispo fomos convidados a comer numa casa lá. Chegando numa casa, uma casa bacana. Aí a pessoa falou, eu sou promotora de justiça, acompanho você faz tempo, rezo sempre por você. Eu tive uma doença, um tumor no cérebro, em Paraíso do Norte, quando você estava lá, Jesus usou você e eu fui curada, fiz todos os exames, pegou lá um negócio, falou, está todos os meus exames aqui para mostrar do tumor, do dia da oração. A promotora fez um registro detalhado da cura que ela tinha recebido. Ela falou, e acompanhei muito por causa do teu processo, para dizer que quem te condenou foi meu irmão. E eu pedi para ele que ele revesse, mas ele falou que ia fazer isso porque ele odiava as coisas de igreja, e já que esse rapaz era de igreja, não podia ser assim. Aí eu falei, você põe isso num papel para mim? Ela falou, eu escrevo. Escreveu uma carta para mim, contando tudo isso, e contando que o irmão havia me condenado, não porque eu tinha alguma coisa, mas porque ele queria atacar a igreja. Eu até fiquei pensando, devia ter feito contra o bispo, o que eu tenho a ver com os problemas dele com a igreja, né? O bispo, o padre, o que eu tinha a ver com a igreja no sentido amplo? Mas na cabeça dele tinha. Quem é que pôs na cabeça dele que tinha que fazer algo para o Sidney, que não é padre, não é bispo, não é nada, e que por causa da raiva que ele tinha com a igreja? Quem? O diabo, gente. Por isso que a gente não pode ficar sendo ingênuo em ficar olhando as pessoas como adversários. Porque, às vezes, é lógico, a gente não pode ser ingênuo no lidar. Eu fui ingênuo. Tanto espiritualmente, quanto humanamente. Eu deveria ter percebido, deveria ter entrado num combate espiritual e deveria também ter me precavido, porque
eu não esperava, eu achava que era uma coisa que não era possível. Que o juiz ia aceitar uma denúncia tão ridícula daquela? Jamais ia imaginar. Por quê? Porque eu fui tolo, sei lá qual a palavra melhor para isso. Enfim, eu não me cuidei na batalha. Isso vai acontecer muitas vezes, não pensa que a gente vai acertar bastante, mas cada vez a gente tem que ficar mais esperto com relação ao combate espiritual e à ação que a gente tem que enfrentar. Porque às vezes você vai perder pessoas boas, inclusive, porque você não percebeu quem estava por trás. E perceber isso é para me assustar? Não, aquilo que a Áurea disse. Não é para você se assustar e falar assim, eu não quero mexer com isso, não é se assustar. Não, é saber porque você recebeu as armas. Você recebeu as armas. Você recebeu a força necessária para esse combate. Não há nenhuma chance de que você não esteja revestido e preparado para isso. Agora você precisa tomar posse delas, precisa conhecê-las, precisa se dedicar a elas para você poder agir de acordo com essas dificuldades que você vai ter. Estão conseguindo entender um pouco isso? Isso é muito importante. Achei de todos que este lado, porque o caso de Esaú e Jacó, ele é extremamente precioso no mundo da espiritualidade. Ele é muito usado pelos grandes mestres espirituais. Muito usado. Porque exatamente Jacó é todo esse símbolo de combate, muitos anos, de luta, de lutar, a luta dele com o anjo. O que é uma luta com o anjo? O que é uma luta com o anjo? Então vamos lá. Quem são os demônios? Anjos. Não são deuses. São anjos. Anjos que combatem contra Deus. Então, é uma luta espiritual totalmente daquela que todos nós vamos passar até o último dia da nossa vida. Dizia São Francisco de Sales, no seu livro Introdução à Vida Devota, ele diz assim, essa batalha terminará 1/4 de hora depois da morte. Aí eu sempre fico pensando, então nem com a morte termina, tem mais aí uns 15 minutos de... não é? 15 minutos, 15, não, 1/4, não é isso, né? 15 minutos de guerra depois? E esses 15 minutos são fundamentais, viu, gente? Na teologia, na escatologia e na teologia, esqueci agora a palavra, que é aquela que trata dos últimos minutos da vida, né? Ela é fundamental, porque diz que naquela hora caem todos os traumas, tudo que te impede de ver, né? E se por acaso aquela pessoa, a vida dela foi de tal maneira que ela poderia ter seguido Jesus, mas era tanta coisa que ela viveu, passou, nasceu e trouxe, que ela ainda consegue em 15 minutos se salvar, mas também consegue se perder. Porque ali é a tentação final. Então é preciso que a gente esteja habituado ao combate. Esteja habituado ao combate. Para também poder fazer as leituras certas que a gente precisa para fazer essa caminhada. E aí entra um outro detalhe. Nem todo mundo vai enxergar essa batalha, nem todo mundo vai estar preparado e vai estar habilitado para fazer essa caminhada de batalha. Ainda mais no mundo que cada vez está ficando mais distante dessas realidades, e quando entra nessas realidades, entra de forma bagunçada. Entra assim, tanta mistureba que é exatamente para confundir mesmo, né? Para criar confusão no mundo espiritual, que a gente precisa tentar encontrar a caminhada saudável para fazer isso. Por isso que no início de hoje eu falei um pouco de disciplina. E eu fico olhando o Jacó com os pauzinhos dele lá, para os cabritinhos, e o rebanho dele acabou ficando maior do que o do sogro, que acabou perseguindo ele no final. Eu acho interessante, tem um texto, depois que Jacó pegou de madrugada, arrumou as mulheres, arrumou as crianças, porque ele sabia que mesmo tudo combinado, na hora H a coisa ia estar.
Ele falou, gente, não leva não leva nada daqui, porque senão vai dar rolo. O que a danada da Raquel fez? Pegou lá uma estatuetazinha lá dos deuses deles, lá daquele lugar que não era o Deus de Jacó, que não era o Deus de Abraão, que não era o Deus de Isaac. Ela pega, escondido, e enfia no negócio. Ele não sabe. E eles vão embora. Lá para as tantas, falaram, sumiu o Deus aqui, um dos deuses deles lá. Aí vai o Labão com seu exército atrás do Jacó, alcança ele, faz uma revista toda. O Jacó fala, eu não peguei nada disso, porque não pegou mesmo, mas a mulher dele tinha pego. E assim, Deus foi bom com ele, porque ela escondeu, disse que na hora que foram revistar a tenda dela, já tinham revistado a tenda da Lia, foram revistar a tenda dela, ela falou que estava indisposta com os problemas de mulheres, é o que diz a Bíblia, não é? A gente pode entender o que era, e aí então ela ficou na cama lá, eles revistaram tudo, não acharam, porque provavelmente ela devia estar abraçada com o negócio lá na cama, não é? E aí Jacó fica revoltado, fala, olha o que você está fazendo comigo, me fazendo uma denúncia falsa e quer ir para a guerra também, porque ficou nervoso, ele não sabia. E a querida dele, né, ainda faz uma coisa dessa que ele ainda pediu para não fazer. Então não pense que não vão ter coisas desse jeito, porque a gente lida o quê? Com pessoas, com emoções, com sentimentos, com dificuldades, com... Então conseguindo entender onde eu estou querendo chegar com isso? Para dizer que a vida é feita destas coisas. Então cabe a gente conseguir, mesmo sabendo e errando muitas vezes, como eu dei aqui alguns exemplos, poder saber que a gente vai tendo que olhar e ficando cada vez mais esperto. Gente, com o tempo, dura que isso devia acontecer antes, quando a gente era mais jovem, né? Mas só acontece quando a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai percebendo coisas que poderiam evitar mais problemas. Mas mesmo hoje a gente tem que saber, né? Eu costumo dizer assim, que a pessoa, algumas pessoas começam a falar assim, eu acho que vou ter uma crise de enxaqueca. Né? Já sabe um dia antes, já sabe um dia antes. Por quê? Porque com o tempo você acaba se observando. E se você acabar conseguindo descobrir por que está acontecendo isso, melhor ainda, porque daí você pode tomar providência para não dar crise. Mas muitas vezes a gente só vai tomar medidas necessárias depois que a coisa já está em andamento, o que é muito mais difícil. O que é muito mais difícil. Então é preciso que a gente passe a ter esse cuidado da disciplina espiritual que reza e que observa, para a gente poder saber fechar as portas certas, abrir as portas certas. Foi a nossa primeira formação, né? As portas todas. Foi a primeira, né? Que foi abrir as portas e fechar as portas. Não mudamos a regra, mudamos no nosso jeito de estudar, mas eu acho que a gente precisa, com clareza, ver isso. Eu ia falar, para encerrar, da bênção, porque são dois pontos que entre Esaú e Jacó. Primeiro, a primogenitura, que ele vende por prato de lentilha, né? Todo mundo conhece essa história. Ela é uma história muito interessante. Esaú chega cansado, tinha caçado, tal, morrendo de fome, o irmão está fazendo uma comida gostosa lá, diz que é um caldo vermelho, é o que está escrito ali, e ele fala, me dá um pouco desse caldo vermelho. Aí Jacó fala para ele, não, eu não te dou esse caldo vermelho, não, só se você renunciar à tua primogenitura a troco de mim. Aí ele fala, para que serve essa primogenitura? Não serve para porcaria nenhuma, me dá esse prato aí. Não, então você tem que jurar. Eu juro, pronto, jurou. Olha que coisa mais, né? Assim, o que de fato tem esse significado? Claro, a gente sabe, primogenitura, tem a parte da grana, mas não tinha grana nenhuma. Tanto é que é isso que o Esaú fala, você não tem nada, vocês não têm nada aí, eu não tenho nada, você não tem nada, que vale nada isso daí e tal, nós somos gêmeos, que coisa. Mas ele não deu valor ao mundo espiritual. No fundo é isso. Ele trocou o mundo espiritual por um prato de comida. No fundo para que a gente possa perceber quantas coisas a gente acha que não é importante e é importante. E a gente
não precisa brigar por elas, mas a gente não pode abrir mão delas. Estão entendendo? Muitas vezes você fala, quer saber? Deixa para lá. Não é isso? Pode fazer isso naquilo que significa uma briga, mas você tem que pensar bem se você não abre mão de coisas espirituais importantes. Porque o mundo espiritual ele não acontece no mundo prático, ele acontece num outro, não é, num outro portal, não é, numa outra dimensão, não é, no metaverso, não é mesmo? Quer dizer, em algum outro lugar, Então, Esaú não se importou em perder isso. Só que a primogenitura não era a bênção. A bênção é depois no final, que aí, e até interessante, Jacó não queria muito entrar naquela jogada que a mãe queria, botar um pelo para ele ficar peludo, fazer uma comida igual o irmão fazia para poder enganar o pai, né, e que só deu rolo, né? A hora mostrou aqui para vocês, só deu rolo. São diferentes. Depois, na briga, Esaú, na briga por causa da bênção que Jacó tomou de Esaú de forma desleal, Esaú lembra da primogenitura. Fala, você já me roubou a primogenitura, agora está roubando também. Mas ele não roubou a primogenitura. Esaú abriu mão. A bênção foi roubada. Coisas diferentes. Não são a mesma coisa. Às vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa. São duas coisas que aconteceram. Uma, o próprio Esaú deixou. E a outra, lhe foi roubada. Ele quis matar o irmão e foi aquele rolo todo, o irmão teve que ir embora. Então quero terminar para a gente poder. Primeiro, com relação à primogenitura, cuidado com o que você resolve abrir mão. Tem coisa que não dá no mundo espiritual. Segundo, é a bênção. A Áurea colocou, e é por isso que eu não vou mais entrar muito nisso, porque um dos textos mais belos é a bênção de Jacó. Bênção de Israel. Ele já é Israel, está idoso e ele dá uma bênção diferente para cada um dos filhos. E tu, Benjamim, será assim. E tu, José, será assado. E tu, Rubem, será não sei de que jeito. Cada um ele tem um cuidado. Quer dizer, ele muda a história da bênção, que era uma bênção só para um dos filhos, ele é o que vai ser tudo e o outro não. Passa a ser uma bênção para cada um. E aí a gente tem que pedir e buscar a bênção que Deus tem para cada um de nós.